Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos primários. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, não deixe para depois, se inscreve agora. E se você gostar da nossa aula, deixa seu like e compartilha com outras professoras ou com alguém que você acha que é necessário esse conhecimento, certo? E a aula de hoje é a aula número 11, Coragem para Vencer Leões. A nossa história hoje é sobre Daniel na Cova dos Leões. Por isso eu trouxe 3 hinos que eu vi ali que fala sobre Daniel na Cova dos Leões. Veja lá qual vocês vão gostar mais, qual combina mais com a turma de vocês. Todos esses são os links que vocês clicando, se você faz parte do nosso grupo lá no Telegram, está enviando esse material lá e você clica nesses links que ele vai direcionar vocês até a página do YouTube, certo? E o nosso hino permanente, que é os hinos da Bíblia. Vamos para a nossa dica de tarefa. Daniel na Cova dos Leões é uma história bíblica infantil. Então, podem assistir com a família e aproveitar, depois que eles assistirem, propor às famílias para confeccionar um leão com material reciclado da maneira que eles acharam, ou um desenho, ou usando a criatividade deles com os materiais que eles tiverem acessíveis na casa dele. Porque como nós vamos falar que o Daniel ele vai cair, vai ser jogado na cova dos leões, então vai precisar de vários leões ali para complementar o nosso cenário. E aí você pode usar esses leões, as crianças vão apresentar os leões, vão falar um pouquinho como que eles fizeram, quem que ajudou eles, e você pode usar esses leões ali durante a história, certo? Para memorizar. Confeccionar um bambolê com tiras de TNT preto e cada criança, quando for recitar, entra nele e fala o versículo e sai. Hoje nós vamos fazer ali, porque o nosso memorizando diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo de nada. Então, a gente vai fazer esse vale, vai pendurar o bambolê como está ali, vai colocar as tiras de TNT para as crianças. Então, a criança entra, ela recita o textuário e sai. A outra próxima vem, entra, todos juntos podem recitar o textuário e a criança sai. E assim a gente vai fazendo, certo? É uma forma de memorizar, quanto mais eles repetem, mais fácil eles memorizam, certo? Continuando lá, sugestão para a história. Ela pode ser contada usando os fantoches DVA ou como na história dos links abaixo. Gente, eu achei esse muito criativo. Eu gostei muito dessa história da tia Cici, que ela colocou no bambolê. Então, ela fez a história dela toda no bambolê. Ali tem uma imagem ali com os 3 bambolês, mas se vocês assistirem a aula dela, vocês ali vão tirar algumas sugestões para vocês e como confeccionar esse bambolê. Eu achei muito bacana, né? E é um material que dá para usar bastante, certo? Você monta em cenários mais ou menos assim, como ela, com um fundo mais neutro, e você pode ir trocando para as outras histórias também. E é tudo colado com velcro. E eu gostei muito da sugestão dela, da forma que ela usou para contar a história. E tem também ali as sugestões, né, da Cova do Leão ser ali na caixa. Vai da criatividade de cada uma de vocês, eu trouxe algumas. Se vocês quiserem colocar foto lá do grupo de como que vocês vão contar a história, eu vou amar ver as sugestões de vocês também, certo? Ou deixar aqui nos comentários também. O que ressaltar na história? Primeiro que nós vamos ressaltar, gente, é a importância da oração. Vemos que Jesus, durante a sua história contada nos evangelhos, sempre está orando. Daniel viveu muito antes dele e já sabia o quanto era importante a oração. Então a gente precisa falar para as nossas crianças a importância da oração, de se falar com Deus. Nós temos que tirar da ideia das crianças que falar com Deus é só quando a gente precisa de alguma coisa. Ai, Senhor, abençoa o alimento, Senhor, abre a porta do emprego, Senhor, cura minha família, Senhor. Não é só isso que é falar com Deus. É falar, é conversar com Deus, é agradecer a Deus pelo dia, é pedir a Deus assim mais revestimento, mais intimidade com Ele, é pedir para que o Espírito Santo nos ensine a orar a Deus, a falar com Deus. Então, é tudo isso que é o orar.
por que Jesus ele fazia tantos milagres? Porque ele tinha uma conexão com Deus. Ele estava constantemente, antes dele começar o ministério dele, ele já estava orando e consagrando. Sempre que ele estava com alguma questão, se retirava e ia orar. Em vários versículos a gente vê ali Jesus falando e retirou-se para orar e foi até o monte orar. Então Jesus sempre estava em comunhão com Deus. Imagine, ele era filho de Deus, ele estava no céu, ele era parte de Deus e ele sempre estava orando com Deus. Imagine nós que temos uma natureza caída, quanto nós precisamos mais do que qualquer outro ser. Então nós precisamos mais ainda estar em contato com Deus, pois é só no contato da luz dele é que nós vamos vendo as nossas fragilidades, é que quando a gente vai vendo os nossos pecados, é quando a gente vai se revestindo de poder de Deus, certo? Então é importante a gente estar constantemente ali falando com Deus, certo? Então primeiro é a importância da oração. Tanto que Daniel orava 3 vezes por dia. Não é só para dormir, não é só para comer. A Bíblia fala orai e vigiai, orai sem cessar, orai em todo o tempo. Então, várias passagens estão nos remetendo a isso, a estar constantemente orando. Então, é isso que a gente vai incentivar as nossas crianças, amém? Daniel se destaca dos demais porque tinha um espírito excelente. Olha lá em Daniel 6:3. A oração, a leitura da palavra, essa comunhão e intimidade com Deus vai fazendo que o nosso espírito despertando. Essa comunhão com Deus, essa oração, a leitura bíblica, esse momento que você tem de intimidade com Deus, ela serve para quê? Para estar dando espaço para o teu espírito. O nosso espírito nós ganhamos de Deus. Ele veio de Deus e é ele que tem que exercer o domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. Só que ao invés de nós alimentarmos o nosso espírito, nós constantemente estamos alimentando a nossa alma, porque a nossa alma se alimenta do quê? Dos prazeres dessa terra. Tudo que a terra aqui oferece, tanto de bens materiais, quanto de afeto, de carinho, de elogios, de alimento mesmo. Então, a alma se alimenta das coisas dessa terra e o espírito se alimenta das coisas de Deus. Então, por que o Daniel tinha um espírito excelente? Porque ele estava constantemente alimentando o seu espírito com as coisas de Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Então, é assim que nós fazemos com que o nosso espírito fique excelente. E quando o nosso espírito está excelente e nós estamos sendo guiados por esse espírito, né? A gente consegue se sobressair, se destacar em várias situações. Porque Deus está ali nos orientando, você tem intimidade com Ele, você ouve a voz dEle, Ele ministra na sua vida, Ele ao invés de deixar a tua alma carente, sozinha, solitária, se sentindo deprimida, desanimada, Ele vai fortalecendo a tua alma, Ele vai dizendo, não, desanimes, alegra-te no Senhor, alegrai-vos, e assim Ele vai ministrando na sua vida e você vai sendo conduzido por Ele, por isso você tem um destaque nessa vida material também, não só na espiritual, mas como também na material. Porque o que o Senhor fala? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então o Senhor vai cuidar de tudo para você, desde que você esteja buscando mais o reino de Deus, certo? O bom testemunho que Daniel dava perante Deus e os homens. Quando o rei Dário assumiu o poder, quando veio, né? Antes era a Babilônia, o Daniel estava ali junto com Nabucodonosor, era conselheiro dele também. Aí veio um outro império, né? O Império Medo-Persa, e ele veio e conquistou a Babilônia. E junto com esse rei, com esse reino, veio então o rei Dário. E o rei Dário gostava muito também de Daniel. Tanto que ele instituiu ali 120, como se fosse 120 príncipes, 120 governantes. E desses 120 governantes, ele instituiu 4, se eu não me engano, eram 4 príncipes que regiam, né, esses outros 120 líderes ali. E desses 4, o rei Dário falou, não, eu vou deixar o Daniel como o maior de todos.
certo? Esses outros quatro ali que ficaram ouvindo, esses outros três, falaram assim: ah, não, não, como é que ele, um judeu, vai vir querer mandar na gente? Vamos ter que inventar alguma coisa para ele ser prejudicado. E aí eles começaram a procurar algum defeito, algum erro para poder acusar ele perante o rei, para ele ficar mal visto perante o rei. Só que eles não acharam nada na conduta dele que desabonasse o caráter dele. Ele era uma pessoa íntegra, correta. E aí o que que acontece? Eles observaram, não, olha, a única coisa que esse homem faz é orar. Ora 3 vezes por dia. Então vamos inventar um decreto. Então vamos sugerir ao rei um decreto que durante 30 dias não possa ser adorado a outro Deus, nem feito pedido a homem nenhum. E foram lá e falaram isso para o rei. E o rei achou fantástico, porque aquilo fazia bem para a alma, para o ego do rei, né? E aí o rei falou: não, beleza, assinou o decreto. E aí passou uns dias e falou assim: olha aí, o senhor fez um decreto que se alguém te adorasse, teria que ser jogado na cova dos leões. Se alguém não te adorasse, adorasse a outros deuses. E olha, Daniel, venha ver o que o Daniel está fazendo. O que o Daniel estava fazendo? Orando da janela do seu quarto, voltado para Jerusalém. E aí o rei tentou de todas as formas durante o dia todo livrar Daniel daquele castigo, né? Da cova dos leões, mas não conseguiu. E aí ele foi, lançou, né, o Daniel na cova dos leões, colocou uma pedra e aí falou assim: ai, que o Deus que você é fiel te livre disso. Né? Não é bem com essas palavras, mas você vai ler ali e vai interpretar da melhor forma para essas crianças entenderem. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, o Senhor vê a fidelidade de Daniel, manda um anjo lá, fecha a boca do leão e Daniel passa bem ali a noite inteira, dorme. Enquanto o rei, que foi para casa, não conseguia dormir. Assim que amanheceu o dia, ele foi lá falar, vai ver se tinha sobrado alguma coisa do Daniel, né? Será que teu Deus te livrou, Daniel, das mãos da boca dos leões? E o Daniel vive para sempre. O rei estava lá, tinha dormido, descansado, né? Saiu de lá e aí todo o reino teve que começar a respeitar o Deus de Daniel, que era o Deus verdadeiro. Então, olha só o que o bom testemunho de Daniel fez. Tanto que perante o rei ele não pecou, e nem perante Deus. Ele não desobedeceu ao rei nem a Deus. E o rei honrou ele com isso. E os outros que tinham feito essa denúncia foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia fala o quê? Que eles nem chegaram a cair lá no solo, os leões já tinham estraçalhado eles ali em cima mesmo. Então, para vocês verem do que Deus livrou um servo honesto, o que Deus fez por um servo temente a ele. Então, por que nenhum mal aconteceu para Daniel? Por que nenhum mal aconteceu para Daniel? Nenhum dano foi causado a ele? Porque ele creu em Deus, ele cria em Deus. Nenhum dano foi lhe causado porque crera no seu Deus. Fala lá no versículo 23. Então, olha a fé. E a fé, gente, só vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem trabalhando. Nós podemos desenvolver, a nossa fé vem se desenvolvendo através do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais intimidade temos com Ele, mais nós confiamos nele. E aí, olha o quanto que Daniel confiava em Deus, olha o livramento que Deus deu. Ele nem resistiu, ele falou: não, se é para me jogar, amém. Se for a vontade de Deus que eu saia dali, eu vou sair. Se não for, ele conhecia o Deus que ele tinha crido. Ele creu nesse Deus a vida inteira, então ele sabia o poder que Deus tinha sobre a vida dele. E é isso que a gente tem que passar para as nossas crianças, a importância do relacionamento com Deus, para que a nossa fé seja crescida e para que nós possamos viver libertação, para que nós possamos viver o melhor que Deus tem para nós, tanto nessa terra quanto na vida espiritual. Amém? E finalizamos com uma brincadeira, gente, que é muito bacana. Vou mostrar para vocês primeiro a brincadeira, depois eu volto para explicar como é que é. Essa aqui é um percurso, ó, atitudes que podem nos manter presos, como se, agora a gente vai ver ali, né? Que nos mantém preso, que não nos dá essa liberdade, que não nos dá esse livramento, que não nos dá ousadia, coragem, fé. Então, tem algumas atitudes que nos contribuem para a gente ficar preso. E tem outras atitudes que fazem como
fizeram com o Daniel, livraram ele da perseguição, livraram ele do perigo, livraram ele do mal. Certo? Então, o que que acontece? Você tem ali os bonequinhos que eu fiz, cada bonequinho tem um número, o bonequinho 1, 2, 3, 4, então cada criança vai escolher qual bonequinho, é para jogar em equipe, são 4 ali crianças que vão participar por joguinho, certo? E aí você vai escolher qual bonequinho a criança vai querer, eu quero 1, 2, 3 ou 4, certo? Para que o bonequinho fique de pé no tabuleiro ali do jogo, você precisa fazer a sugestão que eu trago, né? É esses rolinhos. Você enrola o EVA e ele fica assim pequenininho, você cola ali o bonequinho para ele poder ficar de pé, certo? Tem outros recursos também, se vocês forem procurar na internet, tem outras formas de deixar o bonequinho de pé, mas eu achei essa bem prática. E por isso que eu trouxe a sugestão para vocês. Esse joguinho, ele precisa de um dado. Também trouxe o moldezinho ali do dado para vocês, é só imprimir ali o dado, montar ele, fazer as dobraduras ali, montar o dado, para que eles possam brincar na escola. E aí, a criança vai jogar o dado, vai cair o número 3. Aí ele vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Caiu o número 3, não aconteceu nada. Ah, joguei o dado, caiu no 2. Aí vai andar 2 casas. 1, 2, diz assim, ó. Orou a Deus, avance 3 casas. Então, a criança vai avançar 3 casas com o bonequinho. Se caiu naquela casinha ali que diz assim, ó, esqueceu de orar, volte 3 casas. Aí volta de novo, aí vai jogar o dado para ver que número que vai cair. Aí vai para outra criança. Então, todo esse percurso está pautado com atitudes que nos mantêm preso ou atitudes que nos mantêm livre e faz nós vivermos milagres, certo? Aí você vai explicar para eles que assim como Daniel foi livre pelas suas atitudes de oração, de consagração, porque lembra que ele fazia aquele jejum de Daniel que é bem famoso. Ele foi livre porque ele com certeza dava um bom testemunho, porque ele cria em Deus. Então tem ali uma infinidade de características, de atitudes ali que Daniel tinha que o manteve livre. E tem algumas coisas que nós fazemos que nos mantém preso, certo? Então é essa brincadeira que eu tenho que eu proponho para vocês levarem para a sala de aula de vocês. É bem divertido, as crianças vão gostar, certo? Então, aí é só imprimir. Vocês viram que eu já deixei ali, montei para vocês o joguinho, é só vocês imprimirem e levar para a sala de aula. Vocês sabem o número de crianças que vocês têm? Divide a turma em 4 para vocês poderem ver quantos bonequinhos vai ser preciso imprimir, quantos joguinhos desse vai ser imprimir. O ideal é que fique um tabuleirinho por folha 4, certo? Senão fica muito pequenininho se for fazer dividido, às vezes não vai caber ali os 4 bonequinhos, certo? Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a aula de vocês, que seja uma aula abençoada. E se vocês tiverem sugestões de hinos, de brincadeiras, de louvores, de dinâmicas, deixa aqui nos comentários ou compartilha conosco lá no grupo do Telegram, amém? Tchau, tchau para vocês e até a semana que vem.